Olá, pessoal! Prontos para começar? A aula de hoje é sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Vamos também utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Boa aula! Olá, meninos! Meu nome é Verônica Campos. Eu estou aqui para ajudar vocês com o inglês. Nós vamos tentar trabalhar algumas questões para que vocês possam se sair bem na prova do Enem. Primeiro, inglês está inserido em linguagens, códigos e suas tecnologias. Trabalhamos nessa primeira aula as habilidades 5 e 6. A habilidade 5 é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, partimos da palavra, do vocábulo, para o texto. Na habilidade 6, vamos utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna, no caso o inglês, e de seus mecanismos, como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Bem, vamos começar com uma situação muito comum para o aluno. Sempre que ele pega um texto, é comum que, ao invés de se preocupar com as palavras que ele conhece, que ficariam, que o ajudaria a decifrar o texto melhor, é comum que ele se depare com uma palavra que ele não conhece e fique muito assustado. Então, nós vamos simular uma situação. Suponhamos que você se depare com esse texto e encontre a palavra rapprochement dentro de outras palavras, as quais você conhece bem o significado. O que fazer? Existe um mito que precisamos desfazer de que é necessário que o aluno saiba traduzir todas as palavras de um texto para que ele consiga interpretá-lo corretamente. Então, deve ficar bem claro que interpretar não é traduzir. É possível que você traduza todo um texto e, na verdade, não consiga interpretá-lo corretamente. São duas habilidades diferentes. Mas o que fazer se, desconhecendo a palavra rapprochement e precisando do significado dela, eu preciso trabalhar com isso no item? Primeira coisa, buscar palavras que são conhecidas no texto. Então, nós temos algumas palavras aqui que são cognatas, vão ajudar. Temos a palavra war repetida algumas vezes aqui no texto. E outros verbos e palavras que vão nos ajudar. Disputes é uma outra palavra importante. Bem, agora o que eu devo fazer num próximo momento? Associar ideias para que eu possa chegar ao significado. Mesmo que eu não chegue ao significado excelente, ao significado, a tradução literal da palavra, com certeza o significado próximo já ajuda. Então vamos lá. Após meses de negociações secretas, um ou uma foi alcançado entre as facções que estavam em guerra. A guerra terminou, soon the war had come to an end, and the disputes were taken to the diplomatic field rather than the war field. Um vocábulo importante a ressaltar é o marcador rather than, que significa ao invés de. Então, vamos lá. Houve meses, após meses de negociações, algo foi alcançado que pôs fim à guerra e fez com que as disputas saíssem do campo de guerra para o campo da diplomacia. Se a guerra terminou após meses de... Vocês conseguem imaginar o significado já da palavra rapprochement? Muito bem. Rapprochement significa restabelecimento de relações cordiais, principalmente entre nações. É provável que vocês não chegassem a essa tradução exatamente como temos aqui, mas a palavra acordo ou reconciliação é bem possível. O que nós fizemos? Nos preocupamos com as palavras cognatas, palavras que conhecemos, e fizemos algumas associações de ideias. E aí chegamos tranquilamente a um significado próximo.
Tudo bem? Bem, agora a gente vai ver um item que foi trabalhado no ano de 2010, no Enem de 94. O título do texto é Crystal Ball, é uma música. Na música, uma pessoa se oferece oferece seus serviços de vidente. Através de uma bola de cristal, ele pretende mostrar o que aconteceu no passado na vida de uma pessoa. Come see your life in a crystal glass. 25 cents is all we pay. Então, logo pela segunda linha, a gente já sabe que o serviço é barato. Por módicos 25 centavos, você consegue ter um serviço de um vidente que vai ler o seu passado na bola de cristal. Here is what you had for lunch today. Qual é a proposta do vidente? Mostrar o que a pessoa, né, o que a moça comeu no almoço. Almoço. Cuidado que a palavra lunch não é lanche, hein, pessoal? É almoço. Então, nas próximas linhas 5, 6 e 7, mesmo que vocês não consigam traduzir todas as palavras, é bem fácil compreender que estão listados os alimentos que ela comeu no almoço. Tuna salad, mashed potatoes, collard greens, pea soup, apple juice, chocolate milk, lemon mousse. Mesmo que eu não saiba traduzir todas as palavras, todos os itens, temos salada de atum, pea soup, sopa, né, uma palavra bem próxima ao português, sopa de ervilha, pea, suco de maçã e mousse de limão. Com isso, a gente sabe que o que ele está se propondo é tornar claro o que ela havia comido no almoço. You admit I've got told it all? E aí ele pergunta, e aí, será que eu acertei? Foi isso mesmo? Algo do tipo. Só que vem agora uma confissão, algo inusitado que não era esperado pela moça. Well, I know it, I confess. Aí começa, através do verbo to confess, que é confessar, uma parte bem importante do texto e que vai servir como ponto de apoio para o aluno acertar o item. Not by looking in my bowl, but just by looking at your dress. A palavra dress é uma palavra bem comum, não é? Podemos até dizer que é uma palavra fácil. Quem estuda inglês está acostumado com esse vocábulo. Então, o que é inusitado? O que nós ficamos sabendo? Que ao invés de usar a bola de cristal para revelar o que ela tinha comido no almoço, ele, na verdade, usou o vestido. Foi através do vestido que ele ficou sabendo. E ela, inesperadamente, fica sabendo disso, mas ela não desconfiou de nada. Então, vamos lá. No item, o enunciado diz: a curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas. É assim que ele abre e faz a abertura do item, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música, descobrimos aí que é uma música, essa situação fica evidente quando é revelado a pessoa que ela, na verdade, ela acaba sabendo que ele não viu o que ela tinha comido no almoço através da bola de cristal, e sim através do vestido que estava sujo, revelando todos aqueles ingredientes. Bem, então o gabarito, ela se sujou durante o almoço. E foi por ter se sujado durante o almoço que ela revelava o que havia sido. Uma coisa interessante é o item B, porque ele fala que ela ganhou um colar de pérolas. Se olharmos novamente o texto, provavelmente é para confundir o aluno com a palavra collard. Collard greens não tem a ver com colar de pedras, e sim com couve. Até porque, lembra no início, nós falamos, são itens, estão listados os ingredientes, os itens que ela usou durante o seu almoço. Bem, o próximo item que nós vamos trabalhar também para dar algumas dicas para vocês
é um item que apareceu no Enem de 2010 e foi o item 92. Primeira coisa, é um texto curto, um texto pequeno. Aluno tende a achar que texto pequeno é um texto mais fácil. Como eu disse, interpretar é uma coisa, traduzir é outra. Então, ele acha que por ser pequeno, ele vai traduzir mais facilmente, só que a interpretação pode ser até mais difícil. O que chama atenção algumas palavras aqui? Vamos lá. Primeiro, o verbo to reduce. Depois, die, o verbo die, que é morrer, que é usado aqui na sua forma do infinitivo, aqui na sua forma gerúndio. Um verbo tranquilo, die é morrer. Depois a gente tem a palavra disease, que é bem usada em textos médicos, textos que falam sobre doenças, muito comum nas revistas e nos textos autênticos das provas de vestibular. Depois temos a revelação que 10 mil pacientes foram alvo, né? Eles participaram de um estudo americano. Vários textos de vestibular, eles falam sobre assuntos que apareceram em estudo, em pesquisas americanas, que são pesquisas que vão direcionar aí boa parte dos textos das provas. Então, vamos lá. A parte importante, nós temos duas coisas para ver. Primeiro, a palavra University Graduates. University Graduates vai ser cobrado. Esse é um ponto importante, essa expressão, porque o aluno precisa entender o que é isso, para poder fazer a questão. São as pessoas que já se graduaram, já terminaram, já tiveram nível universitário. E uma outra expressão importante, more likely to. O que é to be more likely to? É estar mais propenso a alguma coisa. Ter maior probabilidade de. Então, vamos lá. A pesquisa revela que as pessoas, a partir daqui começa a parte importante, as pessoas que deixam a escola antes da idade de 16 anos, elas têm 5 vezes maior chance, maior probabilidade de sofrer um ataque cardíaco e morrer do que aqueles que terminam o nível universitário. Essa informação ela não vai ser traduzida na questão. Aluno tende a achar que a resposta para o seu item é uma tradução literal de um trecho do texto. Não. A partir dessa informação é que você conclui a questão que vai ser, a opção que vai ser o gabarito. Então, vamos lá. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduate evidencia a intenção de informar que... Então, quando ele fala sobre as pessoas que terminaram a universidade, o que eles querem informar? Vamos voltar ao texto. Se eu digo que quem deixa a escola antes dos 16 anos tem 5 vezes mais chance de morrer, de sofrer um ataque cardíaco e morrer, do que quem termina a universidade, isso implica em dizer, me possibilita dizer que quanto maior o nível de estudo que uma pessoa tem, menor o risco dela ter um ataque cardíaco. Então, o que é importante ressaltar dessa questão? A resposta não é uma tradução do trecho do texto, e sim uma conclusão, uma interpretação tirada da parte do texto. Tá bom? Bem, essa questão teste é para mostrar de que forma um texto é todo cobrado em uma única questão. Vamos lá. O texto acompanha uma gravura. As gravuras geralmente são usadas para deixar o assunto do texto mais claro. Um lince e a sua presa, ele correndo atrás da sua presa, que é um coelho, e a gente logo recebe a seguinte informação. Sendo o ícone, né, é um animal que é um ícone da Espanha e de Portugal, esse animal está ameaçado de extinção. Existem aproximadamente, olha aqui a palavra aproximadamente é importante, não é um número preciso, aproximadamente 225 animais apenas, que é um número muito baixo para que a espécie possa sobreviver a longo prazo. Logo depois, ele vai citar
todos os fatores que contribuem, que estão contribuindo para que esse animal esteja em extinção. Hunting, caça. Roadkills, que são os atropelamentos nas estradas, né? O animal fugindo no seu habitat natural, ele acaba sendo atropelado. Habitat loss, que é a perda do habitat natural. E temos o último item aqui mencionado, que é a quase total dependência de coelhos na sua dieta. Lince se alimenta praticamente de coelhos. Agora vem uma parte importantíssima para a interpretação. Themselves overhunted and slammed by disease. Primeiro, olha aqui a palavra disease, que nós já falamos lá naquele outro texto que aparece muito. Quem é que está sendo over? Olha aqui o prefixo over, acima de. Quem está sendo caçado ao extremo? E, olha aqui a adição, está sendo dizimado por doenças. Então, os coelhos estão sendo ao mesmo tempo caçados ao extremo e estão sendo dizimados por doenças. A questão, que não é comum, nunca caiu uma questão desse formato, pede ao candidato que ele marque o fator que não contribui. Então, é importante. Como você vai fazer uma questão dessa? Somente por eliminação. Primeiro, a diminuição das áreas onde eles vivem, sim, estão lembrados do texto? Olha lá, está escrito lá, habitat loss, perdem o habitat natural. Depois, a caça aos coelhos por humanos, certo? Overhunted, eles estão sendo caçados, hunting. Depois, o atropelamento por veículos em estradas, outro elemento que você tem que encontrar, roadkills. Road é uma palavra bem fácil, kills também. A dieta dependente basicamente da caça de uma única presa. Observe que não colocamos os coelhos para que a questão não ficasse tão óbvia, mas nós sabemos que eles se alimentam basicamente de coelhos, está escrito lá. Near total dietary reliance on rabbits. E aí vem o último item, e aí você deve perguntar, é a resposta? Sim. Só que, cuidado que o aluno pode confundir a disseminação de doenças pelos coelhos. Ué, mas os coelhos não estão disseminando doenças? Não. Voltando ao texto, nós vamos perceber que eles são dizimados por doenças. Então, entendendo que os coelhos são dizimados por doenças e não que eles espalham doenças, chegamos à conclusão que o gabarito é letra A. Aqui podemos ter algum problema com a palavra disseminação e aí acabar fazendo uma interpretação incorreta. Os coelhos sofrem a ação, eles são dizimados por doenças. Eles não agem, eles não disseminam, espalham doenças. Tá bom? Muito obrigada, espero ter ajudado. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 4. Bom estudo e até a próxima aula!